o dia de Santa Ceia é mesmo muito importante na vida do cristão. Quando participamos da Santa Ceia, estamos aceitando o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E a ceia é santa porque é separada para fins santos, não é? A palavra santo na Bíblia significa aquilo que é separado, aquilo que é colocado de parte para fins sagrados. E nós temos um exemplo disso. A irmã Delfina e o Tomás foram separados, foram consagrados para o ancianato e para o diaconato ao Senhor. A ceia é santa porque foi separada para os santos. Santos são aqueles que são separados para fins sagrados. E nós somos considerados santos também, porque Deus nos separou. E nós temos um texto interessante que está em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que é muito conhecido por todos nós. Vamos exercitar, abrir a Bíblia agora, ou no telemóvel, se você quiser, se achar mais fácil. Mas vamos acompanhar e vamos ver, porque vamos citar alguns textos interessantes que queremos apresentar antes do lava-pés. O primeiro está em 1 Pedro 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos aqui esse texto, então, em que Deus nos considera santos. Somos separados para fins sagrados, para louvar, para adorar, para pregar e para servirmos a Deus aqui na terra. Somos separados do mundo daqueles que não querem nada com Deus. Esse texto é muito importante. Ele é revestido de um significado tremendo para cada um de nós. E quando pensamos nisso, ficamos animados, ficamos encorajados a estarmos cada sábado, cada culto de oração, cada estudo bíblico que damos, cada mensagem que nós falamos. Depois tem um outro texto também, é um outro exemplo. Aqui, neste de 1 Pedro, fala que as pessoas são separadas para fins sagrados. Agora, no texto que eu leio em Êxodo 40, verso 9, esse texto menciona que objetos, coisas, foram separadas para fins sagrados. Êxodo 40, verso 9, diz assim: E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Então, tudo relacionado com o tabernáculo, com o templo, e inclusive a arca da aliança, foi considerado santo por Deus. Interessante que a Bíblia menciona várias coisas como santas, coisas separadas, que nós devemos prestar muita atenção, que com o tempo nós vamos esquecendo, vamos perdendo o sentido nessas coisas santas e às vezes nós vamos atropelando e perdemos as bênçãos de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que a Bíblia é santa. A própria Bíblia diz que ela é santa. Quando vamos em 2 Timóteo, diz lá, e que desde a meninice sabes o quê? As palavras sagradas que podem tornar-te sábio para a salvação. Então, quando eu leio a Bíblia, eu leio de uma forma diferente do que quando eu estudo para uma matéria qualquer, porque a Bíblia foi inspirada por Deus. As palavras, as letras e as palavras são santas. Depois, o mesmo Deus disse para Timóteo, toda a escritura divinamente inspirada é útil para nos ajudar. Então, a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, que é santo, né? O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, o próprio nome dele designa-o como santo, e a Bíblia, portanto, é santa. Uma outra coisa que é considerada santa na Bíblia também é a lei de Deus, são os 10 mandamentos. Quando vamos lá em Romanos 7, verso 12, diz, assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. E é importante, como filhos de Deus, independente de qual seja a confissão religiosa, prestarmos atenção nos 10 mandamentos que são santos. Os 10 mandamentos estão vigentes. Os mandamentos nunca foram abolidos, não é? Então, os 10 mandamentos são santos,
disse o apóstolo Paulo, diz a palavra do Senhor. Depois um outro ponto, uma outra coisa que é santa também, que a Bíblia diz, é o sábado. O sábado é santo. Em Gênesis 2, de 1 a 3, diz que o sábado foi separado para fins sagrados. Mais ou menos 2000 anos antes do povo judeu existir, Deus já disse que o sábado era santo. Não é? Depois, nos 10 mandamentos também, Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o separar, para o santificar, que as horas sejam reservadas para fins sagrados. Então, o sábado é considerado santo. Uma outra coisa que é santa também, e esse assunto é mais sensível um pouquinho, devido problemas que há na sociedade e que afeta também membros da igreja, filhos de Deus, é o casamento. Em Hebreus capítulo 13, verso 4, há um texto muito interessante que diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então aqui nós temos um ponto sensível, mas muito importante também, e que chama-nos a atenção o mesmo índice de divórcio que há lá fora, há dentro da igreja também entre os crentes. Por que será? O mesmo índice, muito parecido, muito semelhante, está empatado. É o mesmo índice. Primeiro ponto é porque de uns 40 anos para cá, notou-se que os casais já não têm tempo para orarem juntos, para lerem a Bíblia juntos, para cantarem um hino de louvor juntos, para estarem juntos um momento que seja por dia. Então, o elemento Deus, a bênção do Senhor, tem sido retirada dos lares, então, para os crentes também, não se importa se não estão se dando bem por problemas A ou B, divorciam-se também. E os registros são semelhantes. Esse é um ponto. E outro ponto é a falta de comunicação, dado a sociedade moderna, as exigências de trabalho, cuidado de filhos, horários incompatíveis em que os dois não podem não podem estar juntos tanto tempo, então deixam de ter uma comunicação de qualidade e o divórcio acontece, não é? E não só o divórcio, outras coisas antes do divórcio também. Por isso que a Bíblia diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e os adúlteros. Mas tem uma outra coisa também que Deus considera santa. Qual é? É o nosso corpo. O quê? Esse corpo envelhecido, esse corpo com doenças, com dores, é santo? Sim. Diz a Bíblia, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é santo. Curioso, não é? Então o nosso corpo é considerado santo. Por isso, muito cuidado com aquilo que comemos, bebemos, as horas de sono que temos, o que fazemos com o nosso corpo. É importante levarmos em conta isso. Uma outra coisa que a Bíblia diz que é santo, o que é? É o dízimo. Levítico 27:30 diz que o dízimo do Senhor é santo, é separado. Portanto, eu não posso tocar, eu não posso desviar para o outro propósito que não seja aquele que Deus estabeleceu, trazer na casa do Senhor, na casa do tesouro, para que haja mantimento, haja recursos para a pregação do Evangelho. Se vamos para o céu, se acreditamos no céu, se estamos aqui numa passagem rápida, não é? E vamos para o céu, nós devemos então investir no céu através dos nossos recursos também. Portanto, os santos agem como santos. E o que fazem os santos? Vivem como santos, separados, em todos os aspectos, não é? E a Santa Ceia, e a ceia, né, é santa também, porque ela foi separada para os santos participarem. Quem é separado por Deus e considera-se assim, quem está em sintonia com Deus, também participa da Santa Ceia, não é? Eu queria, assim, de uma forma rápida, fazer jus ao título que coloquei hoje, arrependimento sincero, na mensagem de hoje, arrependimento sincero. Eu pergunto, quem na Bíblia é considerado o homem segundo o coração de Deus? Seria Moisés, seria Jó, seria Abraão? Vocês se lembram? Davi, não é? E existe algum texto na Bíblia que menciona isto? Que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Existe. Qual é? Atos 13, 22. E eu vou ler para você, ou com você, se você quiser,
Pode abrir a Bíblia. Atos, capítulo 13, 22. Eu leio assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, Paulo, pregando na sua primeira viagem missionária, citou esse exemplo, né, que Deus chamou Davi um homem segundo o seu coração. Não é? Eu pergunto para você, para os jovens e para todos nós, que episódio da vida de Davi mais chama a sua atenção? Quando eu estudo a vida de Davi, o que mais me chama a atenção foi quando ele pegou uma pedra, atirou na cabeça do rei Golias, matou, depois mostrou a cabeça para o arraial de Israel, dizendo: eu venci. É o que mais me chama a atenção e é a história que eu mais gostava quando criança, de ouvir, e que gosto e que me vem à mente. Mas se nós analisarmos a vida de Davi, nós vemos que ele fez tantas coisas lindas e maravilhosas, né? Ele era pastor de ovelhas. Uma vez ele enfrentou e matou um urso. Outra vez ele enfrentou e matou um leão. As habilidades adquiridas no campo como pastor deu-lhe condições de depois matar Golias com uma pedrada só e conquistou aquele trunfo, né, para o povo de Israel. Mas ele era cantor também, ele era músico. Ele tocava harpa, se tivesse piano ou violino na época de Davi, ele tocava também, porque ele tocaria também, porque ele era músico. E diz a Bíblia Sagrada que ele foi várias vezes introduzido na presença de Saul para tocar e acalmar o rei Saul, que tinha lá os seus problemas emocionais e espirituais que eram muito fortes, né? Davi era poeta, era escritor. Davi não escreveu nenhum livro. No entanto, escreveu a maior parte dos salmos, não é? Mas os salmos não podemos dizer que foi Davi que escreveu. Ele escreveu alguns salmos dos 150 inspirados que estão na Bíblia. Mas é curioso que Davi fez tantas coisas boas, só que ele é lembrado pelos pontos negativos que ele fez, não é? Pelo envolvimento com Batseba e por ter permitido a morte de Urias. Não é assim conosco também? Você pode fazer as coisas certinhas a vida toda. Se cometer um deslize qualquer, você é lembrado, viu fulano pelo que fez, ou a fulana, nós somos lembrados pelo ponto negativo. O ser humano é mau, né? É mauzinho. Ainda bem que Deus não age assim. Deus disse que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E eu pergunto, nessa meditação de Santa Ceia, por que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus? Vamos analisar. Quando Davi subiu ao trono, o culto a Deus estava falido. O tabernáculo não estava funcionando. A arca da aliança contendo os 10 mandamentos, e a amostra de maná e a vara de Arão, né? A tampa que era o propiciatório já não existia com eles. Estava na casa de Abinadab. Interessante que os filisteus ficaram com a arca por 7 meses, mas as pragas começaram a cair no campo dos filisteus, mortes e sofrimentos. Eles falaram: o quê? Não vamos ficar com esse objeto aqui que está dando problemas para nós. Eles devolveram, mas não para o tabernáculo, mas para a casa de Abinadab, que vivia nas montanhas de Gileade. E o que é que fez Davi? Treinou 2 bois novos mandou para a carruagem que mandou construir uma carruagem nova também, adestrou aqueles bois, treinou 2 filhos de Abinadab, Aiô e Uzá, preparou várias pessoas para apoiar o transporte da arca e no meio do caminho aconteceu algo terrível. Isso está relatado na Bíblia e nós conhecemos essa história. E eu gostaria de ler primeiro esse texto, depois vamos ler um outro texto para entendermos por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. O primeiro texto está em 2º livro de Samuel, capítulo 6. 2º Samuel 6, vamos ler 5 versículos, aliás, 8 versículos, os 8 versículos primeiros.
Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltério, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Então aqui nós vemos que o coração de Davi estava feliz, o coração do povo estava alegre, diz a Bíblia Sagrada, porque agora eles iam restaurar o culto no tabernáculo, com a presença do Senhor, com a arca. O Shekinah significa a glória do Senhor que aparecia, mas era só através da arca. E a arca estava lá na montanha, a 20 quilômetros de Jerusalém, na casa de Abinadab, nas montanhas de Gileade. E eles estavam muito felizes porque agora eles estavam trazendo a arca e Deus ia abençoá-los. Só que aconteceu aqui algo inesperado. Verso 6, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e o segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Isso choca você? Choca, eu sei que sim, e a mim também, porque como é que pode, né, Deus agir dessa forma? Por que ele fez isso? Que podemos apresentar, porque Ele é Deus, Ele faz o que quer, podemos apresentar argumentos, mas isso não convence, porque nós aprendemos que Deus é um Deus de amor e de misericórdia, mas Ele fez isso. Ele fulminou Uzá só porque ele encostou a mão na arca. Mas é bom nós entendermos o porquê. E é bom entendermos também por que Deus chamou Davi segundo o seu coração. Diz o verso 8, desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Então nós temos esse texto para nós pensarmos um pouquinho. Mas vamos entender então por que Deus irrompeu contra Uzá e por que Deus chamou Davi um homem segundo o seu coração. Bom, Deus tinha dado instruções claras para Davi e para toda a tribo de Levi a maneira correta de transportar a arca. A montanha de Gileade distava mais ou menos uns 20 quilômetros até Jerusalém e se fosse da maneira como Deus pediu, eles iam demorar muito mais. Então Davi quis dar o seu jeito, quis fazer da sua maneira e com a melhor das intenções construiu um carro novo, treinou 2 meninos e preparou o povo, um povo mais rápido para a arca chegar logo, porque os motivos de Davi eram justos, era restaurar o culto e a adoração a Deus. Mas a arca era sagrada e todas as coisas santas são postas de lado para fins sagrados, e a arca era santa, era do jeito de Deus, sem muita pressa, mas de forma sagrada, de forma santa. A arca era feita de madeira de acácia, uma excelente madeira. A arca era revestida de ouro por dentro e por fora. Nas bordas da arca havia 4 argolas de ouro reforçadas. A arca tinha também 2 varas de ouro muito fortes que suportavam a arca, e ela devia ser carregada por 4 sacerdotes. Nada de carro novo, nada de ser colocado em cima de carro, por 4 sacerdotes, e eles tinham que fazer isso. Quem sabe, do jeito de Deus, iam demorar 2 dias, ou 3 dias, parando, descansando, para levar de onde estava até onde devia estar a arca. Do jeito de Davi, ele queria resolver talvez em um dia, com a carroça, as pessoas andando rápido, né? Chegava mais rápido. Davi fez do seu jeito. Sabe que há muitos crentes fazendo as coisas do seu jeito também, e com isso não recebem as bênçãos de Deus. Às vezes há uma frustração em casa, no casamento, no relacionamento com os filhos, há uma frustração profissional, às vezes as emoções ficam alquebradas por
várias situações durante a vida, por faltar as bênçãos do Senhor, as bênçãos plenas. Deus quer nos abençoar nessa vida, para conceder-nos a vida eterna. E quando Jesus disse que eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, é para essa vida, é aqui. Para depois Ele nos conceder a vida eterna, que será uma outra vida, né? Maravilhosa. Patriarcas e Profetas diz, era quando Davi andava no conselho de Deus que ele era chamado homem segundo o coração de Deus. Será que Davi entendeu? Entendeu. Vamos agora explicar por que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. A despeito de ter feito do seu jeito, não ter entendido porque Uzá morreu, a despeito de ter cometido adultério, homicídio, ele foi um mau rei, foi um péssimo pai, foi um mau governante numa das fases da sua vida. Vamos abrir a Bíblia em 1 Crônicas 15. 1 Crônicas, capítulo 15, verso 4. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Pois saltamos para o 11. Eu estou em 1 Crônicas 15, 11. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse, vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Davi entendeu. Aí ele fez corretamente. Aí ele treinou os sacerdotes que colocaram as varas de ouro nas 4 argolas para transportar a arca. Os homens levaram do jeito que Deus pediu. A arca chegou, o culto foi restabelecido direitinho. E aí, quando estudamos a vida de Davi, ele teve lá os seus problemas, ele não dormia, ele tinha culpa, ele tinha remorso, o Espírito Santo trabalhava com ele por causa dos pecados, aí ele foi tocado por Deus para compor vários salmos, já na segunda fase da sua vida, porque como Salomão, Davi teve 3 fases. Ele teve a fase boa, a fase de apostasia e a fase de retorno para o Senhor. E Davi, então, na fase do retorno, compôs outros salmos. Um deles foi o Salmo 32, e no verso 1 nós lemos, bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado e em cujo espírito não há dolo. Ele compôs o Salmo 51 também, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, Davi pôde ser chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu genuinamente. Houve um arrependimento sincero, honesto por parte de Davi. Quando Deus olha para nós e vê em nosso coração um arrependimento sincero, e o arrependimento sincero envolve também mudança de vida, mudança de rumo, deixar de fazer aquilo que estava errado e não voltar mais naquilo, passarmos a fazer o que é bom, o que é correto de acordo com a palavra de Deus, aí Deus olha para nós e diz, a igreja de Aveiro é uma igreja segundo o meu coração também. A despeito de ter cometido erros, entendeu que a minha vontade precisa ser feita. É isso que acontece. E a Santa Ceia, que hoje é dia de Santa Ceia, né? É um dia especial na vida do crente. Ela está relacionada também com esse arrependimento, com essa entrega, com esse entendimento da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Antes do jovem Rui dar as instruções para o lava-pés, eu queria terminar essa mensagem lendo o que está em 1 Pedro, capítulo 1. Pode abrir a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. Diz a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida
na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Que Deus nos abençoe agora, ao participarmos do lava-pés e depois ao retornarmos da Santa Ceia. Mas não só, que Deus possa abençoar-nos na nossa vida também, que possamos tomar decisões, possamos ter propósitos santos de servirmos a Deus. E se percebermos que em algum momento estamos indo por um outro caminho, sejamos como Davi, não é? Não precisamos deixar Deus agir tão drasticamente na nossa vida como agiu na vida de Uzá, para voltarmos ao Senhor. Hoje é o dia de arrependimento, hoje é o dia de entrega. Deus convida-nos para estarmos junto a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. É tão bom estarmos reunidos para participarmos da mesa do Senhor. É o banquete espiritual, não é? Quando pensamos num jantar entre amigos ou numa ceia de Natal, por exemplo, a mesa farta, não é? Tudo bem organizado, nos alegramos. Vamos pensar no mesmo sentido, só que agora na parte espiritual. Jesus tendo todas as bênçãos para nos oferecer, só que através dos símbolos do seu grande amor por nós, revelado na cruz do Calvário, não é? Comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Vamos fazer o mesmo, vamos pedir a bênção de Deus. A Paula fará uma oração pedindo a bênção para o pão. Fiquemos ajoelhados, quem puder. Vão participar, eu peço que fique em pé para facilitar a distribuição.
Comamos todos, participemos juntos. Temos palavras para agradecermos-te, tão grande amor revelado por nós através da morte do teu Filho amado Jesus, o nosso querido Salvador, que deu seu sangue e o seu corpo foi exposto na cruz para nos salvar. Louvamos-te e damos-te graças por esse dom, por essa bênção. Hoje podemos clamar, estamos salvos, temos a garantia da vida eterna por este ato. Muito obrigado. Faz-nos pensar sempre, Senhor, nesse grande amor por nós. Amém. A Bíblia menciona, na sequência de Mateus 26, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de todos que quiserem, que aceitarem, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde esta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Da mesma forma, vamos ficar ajoelhados, quem puder, e o irmão Joaquim fará uma oração. E nós precisamos, Senhor, lá estar contigo. Tudo isto nós te suplicamos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado. Amém.
Participemos todos. Símbolo do teu sangue, Senhor, esse sumo de uva natural, sem fermento, sem álcool, simboliza a vida impoluta que Jesus teve aqui na terra, o único que viveu aqui, não cometeu pecados, morreu por nós. Louvamos-te porque o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário e nos foi garantida a salvação presente e futura, nos foi dada a vida eterna. Obrigado por participarmos deste ato, deste humilde símbolo, mas revestido de um significado universal, tão grande, que é o teu amor para conosco. Obrigado. Amém.
A Bíblia diz que depois que Jesus e os discípulos cearam, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar também um hino e vamos para o nosso monte, não é? Monte é sinal de fortificação, de fortaleza. Então nós vamos continuar na presença do Senhor. Vamos cantar o hino 301 para concluirmos. 301. Despede-nos, Senhor, com o teu grande amor, com a graça maravilhosa de Jesus e com a comunhão do Espírito Santo. Amém.